Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Mulher assassinada a bala dentro de um bar no bairro de Ibicepe. Presidiário na condicional assassinado a tiros no Vasco da Gama. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 3 de abril de 2023. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Nas últimas 48 horas no estado, final de semana, foram registrados 21 assassinatos. 10 crimes ocorreram no interior e 11 no Grande Recife. E agora vamos ouvir Genildo Pereira, que é da ABIF, Associação dos Rodoviários de Pernambuco. Ele fala pra gente, faz um balanço pra gente sobre assaltos a ônibus, principalmente este ano no estado, Genildo. Bom dia, Eliel, bom dia a todo ouvinte da Rádio Jornal. Eliel, no dia 1º de abril até as últimas 24 horas, já são contabilizados 5 ocorrências de assalto a ônibus, 5 ocorrências de assalto a ônibus, Recife e região metropolitana. No mês de março, foram contabilizados 116 ocorrências de assalto a ônibus. Eu falei, 116 ocorrências de assalto a ônibus foram contabilizados no mês de março. No dia 1º de janeiro, até as últimas 24 horas, já são contabilizados 350 ocorrências de assalto a ônibus. Isso é um número muito alto, e comprova que o que está sendo feito na sua totalidade não está surtindo efeito. Sabemos que o transporte público, ele é regido pelo Código de Defesa do Consumidor. Aproveitando, eu quero mais uma vez orientar o usuário do transporte que em casos de assalto a ônibus, procure fazer valer o seu direito de consumidor. A Lei 8078/90 deixa bem claro de quem são a responsabilidade em ressarci-lo ao usuário quando ele tem os pertences subtraídos em assalto dentro do coletivo. Portanto, procure uma das delegacias, faça os seus boletins de ocorrência, porque afinal de contas o trabalhador rodoviário e o usuário do transporte tem que ser respeitado. Infelizmente nós não estamos vendo isso por parte do Estado. Sabemos que o déficit policial hoje é de quase 11 mil a menos, mas a população tem que ser tratada com respeito. Infelizmente nós não estamos vendo isso. O que nós estamos vendo é a violência se sobressaindo diante de algumas situações. Nas estações de BRTs, a exemplo essa aí da Pan-Nordestina, próxima ao Atacadão, onde o cidadão teve a sua vida ceifada e o seu celular roubado por aqueles 2 meliantes. É bastante complicado. Então, do jeito que está, não pode ficar, esperando que a gestora do Estado acorde para a realidade, porque o trabalhador rodoviário e o usuário do transporte merece ser respeitado. Nós não estamos aqui para passar panos quentes, nem tampouco omitir informação para a população, porque eles não são criança que se iludem com confeito nem pipoca. 350 ocorrências de assalto a ônibus do dia 1º de janeiro até as últimas 24 horas aqui no estado de Pernambuco. Diante de toda essa situação da violência, nós estamos vendo muitos companheiros de trabalho aí afastados, com síndrome de pânico, a questão do estresse. Ali ele já está acumulando função, ele está dirigindo, ele está passando troco e cometendo um delito de trânsito, porque não fizeram readequação de quadros de horários e eles têm que passar troco com o carro em movimento. E o artigo 252, inciso 7 do CTB, diz que dirigir e passar troco é uma infração. Esperamos que o trabalhador seja tratado com responsabilidade e os gestores do Estado possam rever todos esses pontos, porque não só o trabalhador, mas o usuário, a vítima potencial dentro do coletivo, tem que ser respeitado. Um forte abraço a todos e vamos lá, firme e forte na luta para que o nosso trabalhador rodoviário e o usuário possam viver dias melhores nesse transporte público. Um forte abraço a todos. Robson Claudino da Silva, de 26 anos, e Edson Rubens Claudino de Lima, 28 anos. Os dois foram baleados na rua Doutor Antônio Hermenegildo de Castro Neto, no bairro da Caxangá, por 2 homens numa motocicleta. As vítimas foram levadas para a unidade de pronto atendimento à UPA da Caxangá, onde uma delas, o Robson Claudino da Silva, não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. E com ele, na roupa dele, a polícia encontrou um Big de maconha. O caso está sendo investigado pela polícia. Um rapaz que não portava nenhum documento de identificação foi assassinado com disparos de arma de fogo dentro de casa
na rua Jornalista José Mariano Melo, pertinho do terminal de ônibus na comunidade Roda de Fogo dos Torrões. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. Kelvin Leonor Antônio da Silva, com 18 anos de idade, residente na rua Itinga, quadra A2, no bairro do Engenho, Managuape Paulista, foi assassinado com disparos de arma de fogo pertinho da residência dele por elementos desconhecidos. José Daniel Vieira, de 35 anos, residente na rua Augusto Severo, no bairro da Madalena, foi assassinado a bala na rua Jornalista Luiz Teixeira, no bairro da Torre, crime praticado por 2 homens que fugiram numa motocicleta. Homem assassinado no bairro de Primavera, em Camaragibe. 3 pessoas foram atingidas por balas perdidas. A notícia é com o repórter Adúlcio Lucena. A vítima foi uma diarista de 30 anos de idade, que foi atingida com 2 disparos de arma de fogo. O crime aconteceu no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes. De acordo com informações repassadas pela polícia, o autor dos tiros foi o ex-companheiro da vítima, que não aceita o fim do relacionamento. A mulher foi atingida na perna esquerda e no ombro. Ela foi levada para a emergência do Hospital da Restauração e, segundo os médicos, o tiro no ombro perfurou o pulmão e a bala ficou alojada próxima à coluna. A irmã da vítima, que teve a identidade preservada, contou que há cerca de 15 dias a diarista vinha tentando se separar do companheiro, onde morou durante 3 meses. Ele não aceita o fim do relacionamento e tentou assassinar a mulher. Ela chegou de 7 horas da noite em casa do trabalho. Ele tava bebendo na frente da casa da minha mãe comigo. Aí ele passou o dia todinho calado, com a cara de raiva, pedindo a minha mãe desculpa toda hora. E minha mãe dizendo, desculpa por quê? Ele dizendo, por nada, eu só não quero comer. Aí quando minha irmã largou às 7h30 da noite, aí ele pegou, se levantou e foi pro lado da casa dela. Aí quando a gente já viu, já foi o povo correndo, dizendo que ela tava no chão. E a filha dela chorando, dizendo, socorre minha mãe. Aí quando a gente chegou lá pra socorrer ela tava com uma perfuração no ombro, uma perfuração no ombro e uma na perna. 3 meses que ela tava com ele. Só que fazia 15 dias que ela disse a ele que não queria mais ele, porque minha mãe disse a ela que estava achando ele muito estranho. Aí ela disse que estava sentindo já, mas não queria mais ele, que ia falar com ele. Ele disse que ia sair da casa, estava tentando arrumar a casa para poder sair. A gente conseguiu a casa para ele, mas ele não queria sair da casa dela. Aí foi tentar conversar com ela para poder reatar, mas ela disse, a vizinha disse que ela disse que não queria mais ele. Aí foi na hora que ele começou a atirar nela. Logo após o crime, a polícia conseguiu prender o suspeito, próximo à Igrejinha de Piedade, ainda em Jaboatão. O homem ainda estava com a arma utilizada no crime. Ele foi preso em flagrante e levado para o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, no bairro do Cordeiro, onde foi autuado em flagrante por tentativa de feminicídio. A irmã da vítima teme que o suspeito seja solto e depois tente se vingar da ex-companheira. Quando chegou na delegacia, o delegado disse que a arma só saiu 2 tiros porque a outra ficou penada. Ele ia descarregar tudo nela, porque ele vinha ameaçando ela, dizendo que se ela arrumasse outra pessoa, ele ia matar ela. A justiça prende, mas daqui a pouco ele tá na rua. Adúlcio Lucena, para o Bandeira 2. Bruno Pereira da Silva, de 27 anos de idade, servente de pedreiro e também ex-presidiário por tráfico de drogas, foi assassinado a bala em frente à residência dele, na rua Jornalista Gilberto Osório, na comunidade do Detran, na Iputinga. Foram 2 elementos que cometeram o crime e os suspeitos estavam de bicicleta. De acordo com informes, o Bruno Pereira da Silva, comandava o tráfico de entorpecentes no beco da Rua 7. O corpo dele foi encaminhado ao IML. Jonatas Lopes do Nascimento, de 16 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo na Rua Clarice, pertinho do campo do Colado, Colorado, no bairro da Sapucaí, em Olinda. Crime praticado por elementos desconhecidos. A única informação é que ele seria usuário de drogas e também cometia furtos para manter o vício. Cristiano Alves da Silva, de 37 anos de idade, conhecido por Xaropinho, residente na rua 24 de outubro, bairro dos Estados, em Camaragibe, foi assassinado com disparos de arma de fogo em um beco na transversal da Avenida Pernambuco, no bairro dos Estados, lá em Camaragibe. Crime de autoria e motivos desconhecidos. Antônio Urbano da Silva, idoso de 62 anos de idade, residente na Rua do Sossego, no Alto do Cristo, em Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes. Ele estava em um carro de placa PDJ 3583, quando foi emboscado e assassinado a tiros de pistola .40 e também revólver 38 por homens em uma caminhonete branca de placa não fornecida. Policiais do 25º Batalhão estiveram no local, fizeram isolamento da área até a chegada
das equipes do IC, do IML e os tiros do DHPP. O corpo do idoso Antônio Urbano da Silva foi levado para o Instituto de Medicina Legal. Daniel Lima da Silva, de 21 anos de idade, foi assassinado a bala ao lado do lote de Ditão, que fica no bairro Dan, em Petrolina. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos. Eric Fernandes Pereira da Silva, este foi assassinado com tiros na cabeça na Avenida 1, invasão Vale do Grande Rio, bairro Pedro Raimundo, em Petrolina. 2 crimes registrados em Petrolina. Corpo de Eric Fernandes Pereira da Silva também foi encaminhado ao IML. Marquilson Antônio do Nascimento, rapaz de 30 anos, profissão não informada, foi assassinado com disparos de arma de fogo em terras do engenho Matauapé, que fica em Nazaré da Mata. A autoria e os motivos do crime são desconhecidos e o corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Tiago Aparecido Vilela de Araújo, de 34 anos, e Gleison Marque Cruz da Silva, 49 anos, foram baleados na rua Souza Irmãos, no bairro do Salgado, em Caruaru, no Agreste do Estado, por elementos desconhecidos. Tiago morreu no local e outro rapaz ficou ferido e foi levado para o Hospital Regional do Agreste, lá mesmo em Caruaru. José Júnior dos Santos, de 37 anos de idade, foi assassinado a golpes de faca peixeira na Avenida 1, bairro Henrique Leite, também em Petrolina. Mais um crime em Petrolina, e segundo informações, o assassinato teria sido cometido pela companheira da vítima, Elisiane de Souza Pereira, de 33 anos, que foi preso em flagrante. De acordo com informações, ele havia tocado nas partes íntimas dela sem o consentimento dela, e daí ela acabou metendo a faca nele e cometendo o crime. José Júnior dos Santos chegou a ser levado para o Hospital de Traumas, de onde foi o corpo removido para o Instituto de Medicina Legal, lá mesmo em Petrolina. Mulher assassinada a bala dentro de um bar no bairro do Ipecep. Presidiário na condicional assassinado a tiros no Vasco da Gama. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre e independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados, dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente e Tenente William Vieira. Trabalho, dignidade e credibilidade. Voltamos a fazer um apelo, é que a doutora, a médica Márcia Corrêa da Silva, está internada no Hospital Português e está precisando de sangue de qualquer tipo. Se você puder ajudar, os interessados devem procurar o EMOP ou o IN. E agradecendo a rapaziada ligada aqui na Jornal com a gente, Tonho do Caminhão Baú, pertinho do mercado da Encruzilhada, Lula de Santo Amaro é presidente do grupo Tesourão do Janga, Joel da padaria Deus é Fiel, no condomínio Abençoado por Deus, fica no bairro da Iputinga, o Babalorixá, Pai Antônio do Bongi e Walter Taxista de Camaragibe, todos sintonizados com a gente aqui na Jornal. Olha, minha gente, uma mulher foi vítima de uma tentativa de homicídio em Jaboatão dos Guararapes. Adúlcio Luciano, é com você. O crime aconteceu em frente ao terminal de ônibus de Jardim Primavera, no Vale das Pedreiras, em Camaragibe. A vítima foi o açougueiro Everton Eduardo Francisco da Silva, de 31 anos de idade. Testemunhas contaram à polícia que ele estava em um bar quando homens armados se aproximaram e atiraram várias vezes contra a vítima, que morreu no local. A polícia recebeu a informação que o rapaz teria se envolvido em uma confusão momentos antes de ser assassinado. O crime deixou moradores e comerciantes do bairro assustados.
Com medo de represálias, as pessoas pediram para não serem identificadas. Ele é um rapaz que cresceu aqui na comunidade, né? Desde pequeno, ele e a família dele, bem conhecido. Ou seja, eu não tenho, ninguém sabe dizer nada o que aconteceu, porquê, o motivo, né? Mas ele residia aqui há muito tempo. Foi uma saravaida de balas, parecia uma metralhadora. Eu nunca ouvi tanto tiro de uma vez só. Era por volta de 7h30, 8 horas da noite, mais ou menos. Sempre é bem movimentado, né? Porque aqui é um encontro onde os jovens, as pessoas tomam uma cervejinha, curtem, falam um com o outro e tal. Sempre aqui nesse espaço aqui da praça. Peritos do Instituto de Criminalística atestaram que a vítima foi morta com vários disparos de revólver calibre 38 e de pistola .40. Durante os tiros, outras 3 pessoas que não tinham nada a ver com a confusão acabaram sendo vítimas de balas perdidas. Um homem foi atingido nas costas, uma mulher levou um tiro de raspão na perna e uma menina de apenas 7 anos de idade foi baleada no abdômen. Uma das vítimas foi uma cabeleireira de 30 anos de idade, que deu detalhes do momento de pânico que viveu. Eu tinha acabado de largar do trabalho, aí desci do ônibus, fui na lanchonete comprar um pastel. Quando eu ia falar, o sabor, a moça lá da lanchonete, e começaram os tiros. Quando eu vi o pessoal tudo correndo. E senti alguma coisa batendo na minha perna. Mesmo assim, na hora que bateu na perna, que eu senti a dor, eu corri. Aí tava eu e minha irmã entrou na casa de um pessoal que tava com as portas abertas e eu segui correndo. Quando eu cheguei lá na frente, eu vi uma casa com a porta aberta, inclusive eu conhecia a moça que morava lá. Aí eu pedi ela pra entrar, ela deixou. Aí foi quando eu disse, irmã, eu acho que bateu algum tiro na minha perna. Aí ela fez, foi não, foi engano. Eu disse, eu tenho certeza que foi. Deixa eu ir no seu banheiro. Quando eu entrei no banheiro, que baixei minha calça da farda, aí eu vi que tava lá sangrando e doendo muito minha perna. Policiais da Força Tarefa de Homicídios estiveram no local do crime, dando início às investigações. O corpo da vítima foi levado para o IML no Recife. Adúcio Lucena, para o Bandeira 2. Erivan José de Lima, com 44 anos de idade, conhecido por Borba, residente no sítio Poço Verde, zona rural de Bezerros, foi assassinado a bala na própria residência por 2 homens desconhecidos. O ex-presidiário por furto José Inácio da Silva, 25 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo em um bar, em frente a um estabelecimento comercial, em um bar, na rua José Severino de Azevedo, em São Joaquim do Monte. Crime de autoria e motivos desconhecidos. José Antônio Amorim da Silva, de 45 anos, foi baleado na praça de eventos em Itambé por elementos desconhecidos, levado para o hospital local, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Um jovem com 25 anos de idade, Ailton, também conhecido por Bel, ele havia saído da penitenciária Juiz Plácido de Souza, em Caruaru, e acabou sendo assassinado a bala no bairro Areial, em São Joaquim do Monte. Crime praticado por elementos desconhecidos. Jefferson Góes da Silva, um jovem com 20 anos, foi alvejado por disparos de arma de fogo em um bar localizado no loteamento Santana, em Bezerros, por um elemento desconhecido, levado para a unidade de pronto atendimento à UPA local. Ele não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Olha, minha gente, a violência nas estradas, 10 pessoas morreram em acidentes automobilísticos. Edilson Antônio Almeida da Silva, 37 anos, ele morava no bairro Boa Esperança, em Pesqueira, e morreu em um acidente envolvendo 2 carros na BR-232, pertinho do povoado de Ipanema, lá em Pesqueira. Ele ainda chegou a ser levado para o hospital local. Juliana Ferraz da Silva Lima, 35 anos, residente em Cabrobó, morreu em um acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão. O acidente foi na PE 428, lá em Cabrobó. Ela morreu no hospital local e o corpo foi removido para o IML. Josué Alves da Silva, de 23 anos, filho de Zé do Relógio, residente em Salgueiro, Sertão do Estado, morreu em um acidente, uma colisão envolvendo uma motocicleta e um Prisma. O acidente aconteceu na BR-116, lá mesmo em Salgueiro. Denis da Silva, 33 anos, do sítio Atalaia, Riacho das Almas, morreu vítima de atropelamento lá no sítio por um carro não identificado. José Jacinto da Costa, 44 anos, residente no sítio Guilherme, zona rural de Glória do Goitá, morreu em um acidente de motocicleta na PS 54, lá no sítio Guilherme. O mototaxista Edilson Braz, segundo, 42 anos, residente na Rua dos Músicos, em Moreno, morreu em um acidente no centro lá de Moreno. Ele, com um acidente de motocicleta, ele tentou desviar de um animal na pista, um boi, acabou ele morrendo na hora. 2 pessoas que estavam com ele
ficaram feridas e foram levadas para o Hospital Beirol Chua. Aurilene Ferreira de Souza Honório, com 32 anos de idade, morreu em um acidente, um capotamento de um carro Gol na BR-235, na ponte Riacho da Vitória, em Petrolina. Ela foi arremessada para o lado de fora do veículo, morreu na hora. O condutor do veículo, identificado apenas como Cícero, ficou ferido e foi socorrido no hospital local. Marcos Henrique de Oliveira, 41 anos, residente no sítio Massaranduba, em Garanhuns, no Agreste do Estado, sofreu um acidente automobilístico lá em Garanhuns, foi levado para o Hospital Regional Dom Moura, mas não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. João Guilherme Ramos Vasconcelos, 27 anos, morreu num acidente no sítio Freitas, em Bom Jardim, no Agreste do Estado. Ele viajava num carro que caiu de cima de uma ponte. Ele morreu na hora e o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal em Caruaru. E um adolescente de 16 anos de idade morreu em um acidente de motocicleta na PS-62, em frente ao motel Bem-TV, em Condado. Outra pessoa que estava com ele na moto ficou ferida e foi socorrida no hospital local. Portanto, minha gente, 10 pessoas morreram neste final de semana em acidentes nas estradas de Pernambuco. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. E agora os aniversariantes de hoje: o Ilamir, o Will, tá com ela, trabalha na Santiago Diesel, no bairro do Ibura de Baixo. Bebinho, do Sindicato dos Bebinhos, lá na linha do Tiro, completando hoje 48 anos. Dona Josefa também está aniversariando, completando hoje 82 anos de idade. Ela mora no bairro do Maranguapium Paulista. Ela é mãe de Elias. Elias é o Mussa jogador, o embaixador dos vigilantes. É mãe também de Erivaldo, Cabinho, Tami, Eliane e Deodá. Toda a família já reunida para mais tarde um almoço lá na casa de Dona Josefa. Irene Gomes Barbosa é sócia da ANSEF, cujo presidente é o Edmilson Miranda, o diretor é o João Evangelista, o conhecido João da Água, e a secretária é Marlene. E agora os aniversariantes da MERP-PMBM, cujo presidente é o tenente William Vieira. Aniversariando hoje o cabo Ricardo Pereira da Silva e a pensionista Maria Agripino da Silva. Sandra Maria do Nascimento Barbosa, de 43 anos, residente na rua Transamazônica, no bairro do Fosfato, em Abreu Lima, foi agredida a facadas por uma outra mulher, Amanda Caroline da Silva, de 25 anos de idade, que foi presa em flagrante. A vítima foi levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA de Cruz de Rebouças. Daniel José Bezerra, de 20 anos, foi agredido a facadas no sítio Pé de Serra, em Pombos, por José Augusto de Souza, de 19 anos, foi preso em flagrante, e a vítima levada para o hospital local. O lavador de carros Josué Martins de Santana, 21 anos, residente na rua Alfredo Lima, em Cavaleiro Jaboatão dos Guararapes, foi alvejado por disparos de arma de fogo por um tal de Andrade. Andrade. Isso aconteceu na rua Paz de Andrade, em Cavaleiro, e a autoria e os motivos do atentado são desconhecidos. Inácio Souza da Silva Júnior, que foi agredido a facadas na PS-60, na Coab, no Cabo de Santo Agostinho, por um elemento desconhecido, sendo levado para a unidade de pronto atendimento, a UPA do Cabo. Crislaine Kelly Lopes, esta foi agredida a facadas também no Cabo de Santo Agostinho por uma pessoa de identidade não fornecida. Ela foi levada para a unidade de pronto atendimento, a UPA, também no Cabo de Santo Agostinho. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Mulher assassinada a bala dentro de um bar no bairro de Ipicepe. A vítima não portava nenhum documento de identificação. Ela estava ontem à noite bebendo em um bar localizado na rua Padre Lima de Sá. Uma transversal da Avenida Recife, por trás da pizzaria Atlântica, no bairro de Ipicepe, quando de repente 3 homens desconhecidos invadiram o estabelecimento e abriram fogo, ceifando a vida da mulher, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. A polícia segue investigando o caso. E atenção! Presidiário na condicional assassinado a tiros no Vasco da Gama. Elison Barbosa de Souza, com 28 anos, foi assassinado com disparos de arma de fogo ontem por volta das 6:30 da noite
próximo à residência dele no Alto do Eucalipto, no Vasco da Gama, próximo também da Associação de Moradores do Bairro. De acordo com informações, ele seria presidiário, sendo monitorado pela tornozeleira do sistema penitenciário. Ele trabalhava em um depósito de bebidas, tinha ido a uma padaria bem pertinho do terminal de ônibus, estava acompanhado da esposa e 2 filhinhos menores, quando foi emboscado e assassinado. O corpo de Alisson Barbosa de Araújo foi encaminhado ao IML. Depois do levantamento procedido por peritos criminais do Instituto de Criminalística, agentes do IML e policiais da Força Tarefa do DHPP sob comando da delegada Euricélia Nogueira. O repórter Bandeira 2, o fato policial verdade, continua de plantão aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.